Muito boa tarde! Bem-vindo a essa edição super especial do De Trabalho. E vocês sabem que nessa minha nova empreitada, principalmente na nossa querida plataforma do TikTok, a gente vai encontrando os desafios para fazer a associação dessas plataformas. E hoje teremos uma convidada mais do que especial. Conforme anunciado, vamos estar falando com a primeira e única Live Pro do TikTok Brasil. Ela vai estar explicando um pouquinho dessa profissão. Vocês vão estar compreendendo mais, tirar dúvidas e entender que profissão é essa? Ser streamer vale a pena? Ela vai estar compartilhando com a gente sua trajetória profissional. E eu vou, sem mais delongas, porque já estamos aqui hoje em duas plataformas, inclusive na janelinha, que é como vocês estão vendo ela aqui, para falar com Bia Arceani. Então, uma salva de palmas e muito bem-vindo para Bia! Aqui dá para. Olha, vocês que não sabem, mas aqui na nossa plataforma. Depois eu já estou até. Só para colocar aqui um efeito sonoro. Aqui a gente consegue colocar os aplausos, né? Então, gente. Isso, que bom, gente. Então, vocês conhecem a dinâmica do nosso programa. Eu já conversei um pouquinho aqui com a Bia. O nosso objetivo é justamente que a gente consiga compartilhar a experiência e a trajetória profissional da Bia, para às vezes estar motivando você que está em casa, que está nesse dilema profissional. O que eu devo fazer? Gente, estou querendo uma renda extra. O que eu devo fazer? Qual profissão seguir? Estou infeliz na minha profissão. Que profissão eu devo seguir? Ou então até mesmo quem está iniciando uma faculdade para conhecer um pouco mais sobre essa profissão do futuro, não é isso, Bia? Exatamente, né? A profissão do futuro, que muita gente já acha que é a profissão do momento, mas que a gente tem aí um largo campo a descobrir ainda, né? A desbravar ainda. Isso. E aí, Bia, você sabe que eu tô falando com você aqui e com aqui, tá? Então, galera da nossa janelinha, de vez em quando eu vou estar com vocês e aqui eu vou estar olhando para as nossas câmeras, né? Bia, vamos lá. Bia Arceani, de onde veio, onde nasceu, como é que ela foi parada aqui? Vamos lá desde o princípio, Bia. Você nasceu aonde? Eu nasci em Rondônia, né? Em Cacoal, uma cidade de Cacoal, que eu não conheço porque eu deixei muito nova, eu nasci lá, morei em Roraima até os meus 4 anos de idade. E meus pais foram para o Espírito Santo, onde eles moravam antes de eu ir para lá. Então eu cresci no Espírito Santo. O povo fala já que eu já sou capixaba, né? Aham. E você cresceu no Espírito Santo. Você iniciou sua jornada profissional lá no Espírito Santo? No Espírito Santo. Foi lá onde eu estudei, onde eu tive o meu primeiro emprego. Foi de lá que eu abri as portas, né? Ou melhor, que o mundo abriu as portas para mim. E qual foi o primeiro emprego da Bia? Até o pessoal saber, teve uma trajetória para a Bia chegar aqui no TikTok, né? Para falar a verdade, eu comecei a estagiar quando eu tinha 13 anos na prefeitura, né, do município onde eu morava. E desde os 9 anos eu fazia curso de inglês, com 10 anos eu fiz curso de montagem e manutenção de computadores. Então, com 13 anos, eu comecei a estagiar no departamento de tecnologia da prefeitura, mas na recepção de chamados técnicos para poder cuidar de toda a parte tecnológica da prefeitura do município, né? Então, eu trabalhei, aí na época eu estava no ensino médio, quando eu migrei para o ensino superior também, eu continuei estagiando lá, e quando eu fiz 18 anos, eu tive meu primeiro emprego numa empresa de comércio de importação e exportação. Ah, que legal. Olha, para a galera entender como é que foi fazendo isso. E aí, nesse emprego, assim, alguma coisa que te marcou nesse início dessa jornada profissional? Porque é muito interessante para as pessoas, tem muitos jovens nos assistindo, entenderem como é que é esse início da carreira, né? Porque todo mundo pensa que tem aquele glamour, mas geralmente nos estágios a gente começa a enfrentar alguns dos dilemas da profissão, né? Verdade, o que eu sempre falo é que em todas as áreas da nossa vida, o berço familiar é algo que conta muito, né? Então, normalmente, uma criança, qualquer pessoa, o primeiro espelho dela vai ser sempre pai e mãe, vai olhar o que que minha mãe é, o que que o meu pai é. E aí eu venho de um lar que foi desconstituído,
E meu pai não tinha Bota um espelho aqui formação. pra mim, pra eu ver isso aqui. Pode falar, Bia, desculpa. ah, Meu pai não tinha formação, não tinha nem terminado o ensino fundamental, a minha mãe também não. Então, assim, na minha família eu tinha uma referência que era minha tia, que é uma jornalista extremamente famosa, né? A Vilmara Fernandes ganhou vários prêmios de comunicação do Brasil e era a minha única referência. Eu Uhum. olhava para ela e falava, cara, se eu quiser chegar a algum lugar, eu vou. Então, a primeira faculdade que eu mirei foi comunicação social, voltada para o jornalismo, porque ela era a minha referência ali. Então, né, normalmente nós que somos improváveis, que não temos uma referência familiar com relação a emprego, nós temos ou a direção do sonho para seguir, ou a direção social. E quando eu olhava para a direção social, eu falava, eu estudo em escola pública, eu não tenho um trajeto né, muito direcionado para poder seguir. Então, eu vou fazer o básico, eu vou estudar, vou entrar na faculdade, vou trabalhar numa área administrativa, num comércio, vou visar um salário mínimo. Eu não tinha como almejar coisas maiores que isso, porque eu não tinha referências. Então, esse foi o início da minha jornada. Eu nunca imaginei que eu fosse dirigir um carro, que eu fosse ter uma casa, que eu fosse ter um salário alto, porque eu não tinha uma referência para isso. Ah, legal. E depois desse seu trabalho, como é que foi sua próxima etapa profissional? Ah, eu fui, tra- eu fui trabalhar no call center da polícia, para receber chamadas de polícia. Como é que é? Depois, juro, tinha uma Gente, empresa que veio de São Paulo para o Espírito Santo para administrar o call center da polícia, né? 190, 192, sim. 193. E aí eu fiz um processo seletivo e fui trabalhar nesse call center. E trabalhei lá por um tempo. É, eu nunca tive muita dificuldade, sabe, em trabalhar para pessoas. Parece que a gente meio que tem, eu sirvo tanto para ser o, o empregador quanto o empregado. Eu me dedico muito, eu gosto muito de trabalhar. Então eu consigo me sair muito bem em ambas as áreas. E aí, depois disso, eu fui trabalhar em um outro call center também, atendimento de energia elétrica. E foi aí que eu comecei a perceber que eu me sentia bem trabalhando com o público, independente da área que fosse. Desde que eu tivesse contato com o público, desde que eu pudesse servir o público de alguma forma, que eu pudesse oferecer uma ajuda, que eu pudesse comunicar de alguma forma, foi aí que eu comecei a me entender e tentar trazer isso mais para minha vida. Então, quando eu procurava um emprego e algumas pessoas, o que você gosta de fazer? A minha resposta era, eu gosto de lidar com o público. Legal. Você sabia que eu também comecei num call center, num telemarketing ativo aqui. Então a gente ligava para as pessoas e perturbava, mas muito legal saber disso. Não, eu era receptiva ainda. É, e ainda era receptiva de BO, né? Aham, Ai, ai. E depois do call center, como é que foi sua empreitada? Só próximo. Depois eu engravidei do meu primeiro filho, né? Ah, E aí legal. eu fiquei bastante tempo. E depois, quando eu comecei a trabalhar de novo, eu fui trabalhar numa empresa, numa loja, um comércio de informática. E aí eu trabalhei lá como vendedora durante 8 meses. E aí, depois disso, eu tinha acabado de começar a universidade de Direito. E aí eu conheci o pai dos meus filhos nessa faculdade. Uhum. E ele tinha um quiosque, né, na beira da praia. E ele perguntou se eu queria trabalhar com ele. E aí eu fui trabalhar, falei, posso trabalhar, mas eu quero trabalhar mesmo, porque eu trabalho, eu banco a minha vida e eu jamais me aceitaria dependendo de alguém, então eu preciso de um trabalho. E aí eu fui trabalhar, e aí eu já cheguei numa estrutura praticamente montada, apesar de ser um quiosque, apesar de ser pequeno, já era uma estrutura montada. E aí ali dentro eu comecei a tentar me encontrar, tentar criar o meu próprio espaço para que eu não fosse vista como a esposa do dono. É. E aí, a empresa não era registrada, eu trouxe o registro para a empresa, fomos crescendo, o restaurante se tornou, o ponto de parada da CVC Viagens se tornou uma referência turística no estado, ficou muito, muito grande. E dentro do restaurante eu criei uma área, um setor que pertencia só a mim, que era o setor de eventos. Então, como lá era o único restaurante
uma estrutura de cerimonial para a pessoa realmente casar com o pé na areia, foi aí que eu comecei a me reerguer. Comecei a me erguer em cima desse trabalho. E eu trabalhei 13 anos nessa área, e recebia muitos casais de fora que sonhavam em ter um casamento na beira da praia. Então, eu projetava tudo aquilo ali para eles, reunia todos os profissionais. Eu era o contato deles aqui no Brasil e atuava no dia. E eu cresci muito nessa área, era muito bem reconhecida no estado, era referência. Cheguei a ministrar alguns cursos nessa área também, no Rio, Então, em pra galera que é Florianópolis. fã da Bia, já sabe que essa mania de casamenteira dela, que ela faz inclusive na rede social, já vem, ó, de tempos atrás. É isso. E aí, depois disso, eu me separei, né? E aí eu vivi um momento, né, pessoal da minha vida, porque separação não é fácil para ninguém. Uhum, claro. Meu marido, ele não aceitou o divórcio, porque não teve um motivo, não teve uma briga, não teve nada. Sim. Ele não aceitou o divórcio, ele tentou usar o negócio contra mim e tudo mais. E aí eu deixei para trás, eu não. Depois de um tempo, eu fui trabalhar em um outro lugar como gerente na mesma profissão. E aí, no ano retrasado, eu me casei com uma pessoa e mudei para a Suécia e eu estava parada, eu não trabalhava mais, não tinha mais renda nenhuma. Sim, aí você acabou indo lá para a Suécia. Mas foi na Suécia ou foi antes que você teve aqui e você acabou também, porque acho que é interessante para as pessoas entenderem que você se converteu ao islamismo, não foi isso? Sim, E eu me reverti, né? A gente usa a expressão reversão no islamismo. perfeito. Bom, é até bom para aprender aqui, orientar as pessoas. Eu me reverti ao islamismo em 2 anos atrás, 2 anos e 2 meses atrás. Eu já era uma pessoa que eu tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, né? Na época que eu era cristã, eu tinha bastante células, muito grupo de orações, era líder de louvor na igreja. Então, eu era uma pessoa é, que sempre teve um bom relacionamento com Deus. E aí, quando eu comecei a estudar sobre o islamismo, foi uma coisa que fez muito sentido. É como se fosse um upgrade na minha fé, Sim. né? Eu sempre acreditei que as coisas elas vêm muito com a submissão a Deus. E Uhum. o islamismo me fez sentir um pouco mais submissa, porque eu conseguia abrir mão de algumas vaidades minha, né? Sim. Vamos citar aqui uma das maiores para uma mulher abrir mão de mostrar o cabelo socialmente, tudo mais, com o uso do hijab. Então eu comecei a me sentir mais conectada. E assim, aqui no Ocidente, a própria América, né, vamos dizer assim, cria muita fake news sobre o islamismo e as pessoas acabam, como é que fala, conectando com coisas que não fazem parte disso, porque o Estigmatizando, né? Então, assim, quem não conhece mesmo. associa a terrorismo e tudo mais, não é. O É. islamismo ele é uma religião monoteísta, nós acreditamos em um só Deus, no mesmo Deus que os cristãos acreditam, né? E aí isso fez sentido para mim, eu comecei a estudar e aí eu me reverti, fiz a charrada, né? Porque quando você é cristão que você quer aceitar a religião, você faz o batismo, e na nossa religião a gente faz a charrada, que é uma declaração, uma confissão de fé, de que só Deus é Deus e de que o profeta Muhammad é o mensageiro de Deus. E, e foi isso. E aí, quando eu comecei, eu me reverti, eu conheci uma pessoa num site de relacionamentos, e, e essa pessoa veio ao Brasil, e a gente não tem esse hábito de namorar, né? Ele passou um mês no Brasil, a gente casou, ele voltou para a Suécia, ele era árabe, mas morava na Suécia. E aí ele voltou de novo para o Brasil, passou mais 15 dias e falou que queria que eu fosse para a Suécia com os meus filhos. E aí eu fui para a Suécia, compramos a passagem, fui e tal. E aí quando eu cheguei lá, eu comecei a viver um pesadelo, né? Eu descobri que ele não era o príncipe encantado, pelo contrário, ele era um monstro. E eu vou dar uma resumida mesmo. Sim, até porque aqui o interessante, gente, é a gente falar mais dessa Falar questão sobre- profissional da Bia. E ela também, em alguns momentos nas lives dela, quem acompanha ela sabe que ela compartilha essa história. E é até bom para você ficar acompanhando a Bia, quem não a conhece, aqui no TikTok não conhece, mas aqui nas outras plataformas é bem interessante mesmo. Aí você estava vivendo, acho que a gente pode resumir isso bem legal, um pesadelo lá na Suécia. Eu não poderia ficar no país porque ele tinha um casamento lá e tudo mais, ele não podia me legalizar. E aí entrou um processo de asilo na imigração.
Ele me agredia, eu fui parar num abrigo de violência domésticas lá, com os meus filhos, ele agrediu os meus filhos também. E aí eu comecei a tentar encontrar uma oportunidade de voltar para o país, já que eu não tinha apoio nenhum, Sim. né? Eu não tinha amigos, eu não tinha, a minha família não podia me ajudar, é, eu não sabia como encontrar uma maneira. Eu comecei a procurar emprego lá na Suécia, mas é um país extremamente burocrático, Sim. sistemático, né? E aí eu não conseguia encontrar uma maneira de ganhar dinheiro, porque a imigração me dava um dinheiro mensalmente, mas ele tomava esse dinheiro de mim. Eu vivia praticamente em cárcere lá, com os meus filhos. E aí, com essa situação toda da casa, dele sempre agredir, dele invadir o apartamento, quebrar tudo e tudo mais, eu passei praticamente um mês sem dormir. E aí, nessas noites sem dormir, os meus filhos vinham até mim para tentar, né, trocar energia, para tentar. Eles viam que eu estava sofrendo, apesar de eu nunca chorar na frente deles e tudo mais. E eles iam falar, mostrar as coisas, tentar me distrair. E numa dessas vezes, eles mostraram a live do TikTok. Eu já tinha uma conta no TikTok, mas eu nunca tinha visto uma live, eu não conhecia. Eu não sabia o que era esse mundo do streaming, sabe? Eu nunca tinha visto live no Instagram em lugar nenhum. E isso, para E aí, situar o pessoal, a gente está falando do ano de. ano passado, em Ano... julho, Ah, só isso, né? Ano passado. bem tecnologicamente atualizada, né, família? Isso. E aí, quem foi o Davi, se eu não me engano, seu filho, não foi? Que te mostrou o TikTok? Na verdade, eu tinha lá os meus três mais novos, o mais velho tinha ficado no Brasil, né? E os meus três mais novos estavam lá, a Isabela, Emanuele e o Davi. E eles ficavam junto comigo, mas o Davi, eles me mostraram as lives. E aí eu comecei a aprender, eu queria participar daquilo ali de alguma maneira. E aí eu comecei a catar moedinha nos baús. Desculpe, obrigada. Aí eu comecei a catar as moedinhas nos baús, né? Porque eu falei, cara, aquilo me fazia me sentir viva, sabe? Eu falei, meu Deus, é o meu povo. Porque lá não tinha amigo, ninguém falava português, estava em outro país, isolada. Era eu e os meus filhos. E aí eu comecei a catar moeda e eu me sentia viva quando dava uma rosinha para uma pessoa e a pessoa falava, nossa, obrigada, Bia. E eu falava, meu Deus, ela falou meu nome. No ano passado, gente, há um ano atrás. É. E E aqui, aí ó, um só dia, para deixar um alerta para a galera da janelinha, a gente está fazendo uma entrevista, estou agradecendo todos os presentes que vocês estão dando. No final, vou falar o nome de cada um, mas a gente está aqui só para não quebrar esse clima da entrevista. A gente não consegue dar oi para todo mundo como é usual na janelinha, gente. Mas a gente vai falar. Mas, Bia, me tira uma dúvida. Então, assim, só para resgatar um pouco disso. Você vivendo esse drama lá, você conheceu a ferramenta do TikTok e como você mesmo falou, você saía procurando moedinhas nos baús que encontravam por aí. Até esse momento, nunca de você reverter o papel, de ir para esse lado da câmera. nunca, até mesmo porque eu sou uma pessoa assim, aqui na live. Essa pessoa que tá aqui na janelinha dando entrevista agora é bem parecida com o que eu sou na vida real. Olha, vermelha, com vergonha, tímida. Eu sou uma pessoa muito tímida. Hoje eu acho que Deus me permite viver um personagem, uma escala um pouquinho maior do que eu realmente sou na vida real. Então jamais eu me imaginei, até mesmo porque a minha personalidade é uma personalidade de levantar pessoas. Eu nunca me importei em ficar, sabe, no stand-by promovendo alguém. Talvez era isso, por exemplo, eu me identifiquei muito nessa área que eu trabalhei dos eventos. Por quê? Porque, de uma certa forma, eu estava fazendo tudo acontecer, mas as estrelas eram outras pessoas. Então, eu me sinto muito bem promovendo as pessoas, eu me sinto muito bem exaltando outra pessoa. Então, eu jamais pensei em fazer live. E aí, um belo dia, como eu já estava mais inteirada, né, com as lives e tudo mais, o Davi virou para mim e falou: Bim, por que você não faz live? Bia não, né? Mãe, por que você não faz live? O Davi é o filho da Bia, gente. Vamos. Falei, eu não faço live. Como que eu vou fazer live? Eu não sei fazer nada. Eu vou fazer live fazendo o quê? Ele falou, não sei, mãe. Abre a live e vai fazer batalha. Aí eu falei, mas eu não vou precisar, porque a galera que tem dúvida de como começar a live é tipo, eu não tenho um nicho. O que que eu vou fazer na live? Muita gente tem essa dúvida, assim como eu tive. E aí, ele falou, não, mãe, faz batalha. Eu falei, mas você acha que vai dar certo? Eu pedindo conselho para uma criança de 12 anos, ele estava com 12. Não, tinha acabado de fazer 13. Você acha que vai dar certo? Ele falou, mãe, eu acho que vai dar super certo. Errado já tá dando.
Não, mas isso é muito interessante você falar, porque assim como as pessoas estão assistindo, o pessoal, principalmente da plataforma, fica com meio de receio de pular para o outro lado da câmera, né? Tem muita gente que assiste, que fica procurando suas moedinhas, que também são os patrocinadores, que depois a gente vai explicar, mas só que não sabe, ué, como é que eu vou fazer, como é que foi isso? E como é que foi a primeira live da Bia? Gente, eu acho que eu fiquei mais tempo na frente do telefone antes de abrir a live do que na própria live. Porque eu falei, cara, eu vou tentar. Eu já tinha algumas pessoas que eu ficava jogando as moedinhas de baú, eu já tinha contato com essas pessoas, então era como se eu já tivesse uma intimidade. Aí eu conversei com eles, né? Falei, olha, tô pensando em abrir live. Se eu abrir a live, você batalha comigo, mas tipo, eu tenho que abrir a live e você já entrar em batalha comigo, porque eu não quero ficar sozinha um minuto. Na época, a Leomara e o Adriano, que foram as primeiras pessoas que eu tive contato aqui no TikTok, falaram, sim, claro. E aí eu fui e liguei a televisão, coloquei uma musiquinha. E assim, uma coisa que eu vou falar aqui é, eu sempre tive o entendimento que o TikTok era uma ferramenta para mim de trabalho. Ali, eu estava numa situação extremamente perigosa, eu estava correndo risco de vida, meus filhos estavam correndo risco de vida, eu estava numa situação de M, mas aquilo ali não era a minha salvação, era uma ferramenta de trabalho e eu ia começar da maneira certa. Sim. Então eu falei, se der certo, vai dar certo, porque tudo começou certo. Porque uma coisa que começa errado, né? E Atende e aí dá eu errado, falei, né? gente, eu vou me arrumar, né? Eu não usava maquiagem e tal, mas eu vou me arrumar, vou colocar uma roupa legal, vou arrumar meu hijab, vou tentar procurar um ambiente legal também e vou abrir essa live, seja lá o que Deus quiser. E aí botei uma musiquinha na televisão, no YouTube, não tinha ring light, não tinha nada, né? Não tinha estrutura nenhuma. É, Peguei um vasinho de planta, coloquei na janela, apoiei o telefone ali. É, Sentei no sofá, coloquei duas almofadinhas para ficar mais alta na direção do telefone. Abri minha primeira live e já entrei na batalha com a menina, porque eu só entrei se ela já tivesse disponível. E ali, gente, eu nunca pensei, desde o início eu nunca foquei, tipo, eu vou abrir, será que eu vou ganhar moeda? Não, eu precisava entender o mecanismo. Perfeito. Eu não presenteava as pessoas, porque como eu catando moeda, eu já era uma patrocinadora, eu entendia que eu não patrocino ninguém porque as pessoas estão me pedindo dinheiro. Eu patrocino porque eu gosto do stream da pessoa. Eu patrocino porque eu gosto da brincadeira que ela faz, porque eu gosto do jeito que ela fala, do jeito que ela se posiciona. Então, eu vivi todo o momento. Eu cumpri assim, eu aproveitei cada passo da minha jornada ali no TikTok, desde o início. Então, quando entrava uma pessoa, era bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como é que você tá? Às vezes a pessoa não tinha o nome explícito ali, eu perguntava qual é o nome da pessoa, porque também eu já tinha um Isso é entendimento meu. importante passar para o pessoal, que por mais que você estivesse vivendo, gente, ela relata uma situação horrorosa, num ambiente que não era nem um ambiente domiciliar, não era um ambiente saudável, você, quando abria para iniciar suas batalhas nas lives, você via isso como um trabalho e se posicionava como a maioria das pessoas te orienta. Por mais que você tenha os seus problemas em casa, você pisou no seu trabalho, passou aquela porta, aqui no caso, você passou aquela janela, é interessante você se dedicar ao trabalho, né, Bia? Sim. E aí, então, assim, eu sempre aproveitei tudo. No início foi muito difícil para mim, sim, né? A minha live, ela não passava de 9 pessoas, não passava. Aliás, não passava de 7 pessoas. Parecia assim, né? Que tinha uma coisa naquele set ali. Quando chegava 7, eu falava, uau, 7 pessoas na minha live. Era lotado. Gente, meu Deus do céu, era quase um top 1 para mim. E aí, Então você que tá na live, você que tá aí, tá tendo 7 pessoas, 8, você tá vendo esse monstro? Aqui a galera do YouTube não consegue, vai conseguir ver, mas se você olhar ali em cima, tem só audiência, porque esta moça tá aqui. E aí a gente vai entrar até em detalhes de números depois com ela para vocês entenderem o fenômeno que é Bia Arciani. Mas continua, Bia, vamos lá. Aí você tava com as suas 7, 9 pessoas na live. eu não tinha entendimento, por exemplo, da questão da For You, né? Hoje eu tenho entendimento. Hoje, se uma pessoa tem 0 pessoas na live dela e ela fala, eu tô sozinha, eu brigo com ela e falo, você não tá. Porque alguém tá te assistindo na For You. Tá esperando só você mostrar um conteúdo de qualidade para poder é,
aparecer, brotar, sair da For You e entrar na tua live. Então, assim, eu tinha um entendimento, eu tenho um entendimento de que as pessoas, elas são carentes. A nossa sociedade, ela é carente. Muitos mecanismos, né? O trabalho, a tecnologia, muitas coisas têm unido, mas também têm afastado as pessoas. Muitas coisas têm se perdido nesse trajeto, principalmente a comunicação entre pessoas. Então, eu costumo falar que quando a pessoa está num bom momento, o TikTok ele é uma plataforma de entretenimento, Sim, né? Então, se a pessoa, por exemplo, tiver num jantar maravilhoso, se ela tiver num momento assim bem maravilhoso com a esposa ou o esposo dela, no meio daquele momento, sabe? Se ela tiver vivendo um momento de ápice na vida dela, ela não vai estar aqui dentro. Se ela entrou aqui dentro do TikTok, ela está procurando alguma coisa. perfeito. O povo vai pro banheiro com o telefone na mão. Então, às vezes a pessoa está na tua live, está sentada na privada. O pessoal às vezes coloca uma live para assistir na volta para casa do trabalho, ou às vezes briga com o marido, briga com a mulher, quer fazer uma cena, vai pro telefone, fica no quarto ouvindo. Às vezes a pessoa tá sem sono, vem assistir a tua live. E o que que essas pessoas querem? Elas querem o que elas não estão encontrando lá fora. Elas querem atenção, elas querem ouvir um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, qual o seu nome, como foi seu dia. Então, eu sempre tive esse entendimento, porque esse entendimento, ele é válido não só para a plataforma, mas para o nosso dia a dia. Quantas pessoas você passa, às vezes, por um porteiro, né, por uma pessoa na rua, por alguém que está limpando, ou uma pessoa normal, e às vezes um sorriso seu muda o dia dessa pessoa. Então, aqui dentro não ia ser diferente, né? E eu Com tinha um certeza. ponto positivo. Eu não estava precisando procurar ninguém para fazer isso, porque muitas pessoas têm uma ideia trocada de tipo assim, eu entrei na plataforma para eu correr atrás das pessoas, eu correr atrás do patrocinador, eu correr atrás de público. Não, a live tá aqui, o show é seu, Perfeito. né? Aqui a televisão tá na minha frente aqui, ela desligada, o canal tá passando. Eu pagando ou não a assinatura do HBO, ele tá lá transmitindo. Caiu, gente, caiu. Deixa eu chamar aqui de novo a Bia. Gente, obrigado. Vai curtindo, vai compartilhando aí. Entender aqui porque que caiu. Obrigado, viu? Obrigado, Ed. Bia, Voltamos. coisas de janela, que só quem entende vai entender. Normal. Normal, vamos indo. Obrigada, gente. Então, Mas aí, só para eu resgatar, tinha. você estava na Suécia, você tinha iniciado as lives lá da Suécia, né? Fazendo, cativando seu público. E como é que foi indo? E aí, então assim, eu sempre dei atenção. Tinha uma, duas, sete pessoas na live, dando rosinha ou não, eu tratava elas da mesma forma, né? Elas eram a mesma pessoa. Então, acho que com 7 ou 8 dias que eu tava fazendo live, no sétimo dia, eu até comentei com você, vou dar uma resumida aqui, né? Aham, Aconteceu uma situação muito legal comigo na live. pode falar. Porque eu sempre digo que quem sabe o que planta não teme a colheita, né, gente? Então, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente faz e em espalhar o bem, porque tudo que você emana, o universo, Deus traz de volta para você. E aí, eu tava batalhando e veio uma pessoa na minha live e falou assim comigo: Você pode batalhar com meu marido? Ele é o top 1 da África. Gente, eu era nada. Eu falei, como assim? Não, moça, eu não tenho ninguém, eu não tenho suporte. Olha que a minha live tem 6 pessoas. Como que eu vou? Eu não tenho. Aí ela falou bem assim, não, mas eu vou te dar suporte. Eu falei, nossa, que palhaçada é essa? Que pegadinha é essa, gente? Aí ela falou assim, eu falei, não, moça, você não vai, você tá me enganando. Ela falou, não, eu vou. E aí eu fui. Desliguei e falei, gente, vou, né? Vai saber o que que é isso. Aí fui. Cheguei lá, eles abriram a câmera de batalha comigo. Aí tava ela e ele juntos. Aí eles me mostraram o pai dela, cadeirante e tal, não sei o quê. Mostraram a casa deles. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não sabia conversar. Você Só sabe sabia de fazer. qual país da África era ou eles não tinham te comentado isso? Ah, não, não lembro. Tá, mas Não beleza, lembro. pode seguir, pode seguir. E aí, aí a gente começou a batalha. Nisso, quando a gente começou a batalha, a esposa dele veio pro meu lado, realmente começou a me suportar. E ele tava com uma média de 500 pessoas na live dele. E aí tipo, quando começou a batalha, parecia que ele tava, tipo, fazendo uma oração. Ele ficava,
Vai, gente, compartilha amor com ela. Vai, gente, compartilha amor com essa menina. Ela merece receber amor. Compartilha amor. E eu não era nada, tinha uma semana que eu tava fazendo live. E aí eles ficaram durante os 5 minutos de batalha assim. Aí quando acabou a batalha, ele agradeceu, falou obrigada. Eu ganhei, porque a mulher dele me patrocinou até ganhar. Aí eles desligaram. Aí eu fiquei assim, né, quando acabou. Gente, o que que foi isso? Eu não tenho ideia do que aconteceu aqui. Aí algumas pessoas da live dele vieram pra minha live, depois me deram alguns presentes. Só sei que 3 dias depois, o rap apareceu na minha live. E aí ele conta, né, que ele passou 2 horas assistindo a minha live sem fazer nada. Ele fala, eu não conseguia sair. Eu, eu, Entendemos eu, bem o eu, que é isso, Rap. eu ficava assistindo a sua live e eu não conseguia sair. Eu queria entender o que que os seus olhos tinham, o que que o seu sorriso tinha, mas eu só conseguia. E o rap nunca tinha presenteado assim, grande, né, na plataforma e tal. E aí ele começou a me presentear. Hum, I'm telling him that to my live and you sit there for 2 hours, don't do nothing. Galera, o Rap Just apareceu aqui na barra de rolagem, vocês estão vendo aí, então ele se manifestou, ele tá assistindo. Obrigado, Rap. Thanks e for aí, watching. e aí, rap sendo rap, né, família? Ele tinha uma condição para me presentear. Cada vez que eu precisava de ajuda na batalha, eu tinha que falar 3 vezes tomato potato. Então, ele só me presenteava se eu fizesse tomato potato. Aí eu tinha que ficar, às vezes eu tava quase perdendo, eu ficava, tomato potato, tomato potato. Ufa, vinha o presente. Eu falei, que praga, gente, que saco, que vergonha. De repente, toda a Suécia tava falando tomato potato nas lives. Gente, Aí ele veio e falou: ok, nós precisamos mudar a nossa palavra mágica, agora vai ser abracadabra. Gente, minhas lives eram um vexame. E aí com 21 dias, aí eu comecei a usar o ranking do TikTok como parâmetro, né, para eu conseguir subir, alcançar a visibilidade. Eu era extremamente discriminada, porque eu estava num país. A Suécia, ela é um país, né, que recebe uma quantidade. Eu falo que lá tem mais árabe do que nos países árabes. uhum. Então, o ranking da Suécia ou era sueco ou era árabe. Ou você falava árabe, ou você falava sueco, ou você falava inglês também. Então, eu era extremamente discriminada. Uma brasileira no ranking da Suécia, ninguém batalhava comigo, ninguém me aceitava. Aí, quando eu comecei a subir no ranking, eles começavam a me ameaçar. E lá é feio, eles ameaçam você de pegar você na rua, porque a Suécia é assim, né? É pequenininha, Pequenininha, né? acho que 9 ou 10 milhões de habitantes no país. E aí, com 21 dias, 22 dias, eu peguei o meu primeiro top 1 na Nossa. Suécia. Com o rap me suportando. Praticamente ele sozinho me colocou no top 1. E na época era um ranking semanal, ainda é lá, né? Só O fazendo um ranking semanal. parênteses. Lembrando, gente, que ela não estava vivendo uma situação confortável por trás. Ela estava encarando isso como profissão, se dedicando. Nesse começo, você se dedicava mais ou menos quanto tempo de live? Quando eu abri a live, eu ficava 2 horas de manhã, que era o período que uma filha minha estava na escola. Aí Uhum, eu tirava 2 horas. E mais 2 horas à tarde, que era o período que meus outros filhos estavam na escola também. perfeito. Depois, acho que de uma semana, eu comecei a fazer, assim, praticamente 24 horas por dia. Porque quando eu não estava em live, em batalha, eu colocava uma foto, botava uma música para tocar e deixava o telefone lá e ia dormir. Porque eu tinha uma necessidade de levantar um dinheiro para tentar sair da Suécia. Sim. Então, assim, eu vou voltar aqui um pouco no E eu início, acho que até um detalhe porque também você falar, Bia, que o ranking naquela época, hoje o ranking é diário aqui no Brasil, né? Naquela época, o ranking era semanal, não é isso? ainda é semanal lá e aqui no Brasil também era semanal. Quando eu comecei a fazer as lives, o meu intuito era levantar um dinheiro para poder sair do país, Perfeito. porque eu não tinha outra forma de trabalhar. Eu fiz panfletos de faxina para distribuir lá, mas a Suécia é, tipo, você, para fazer faxina num lugar que você só faz através de uma empresa, é extremamente difícil. Eu queria qualquer coisa, qualquer maneira honesta de ganhar dinheiro para que eu pudesse salvar a minha vida e a vida dos meus filhos. Eu realmente estava correndo um risco de morte, eu poderia ser morta a qualquer momento. E, tipo, para mim, a minha vida não era o que importava ali, o que importava era a vida dos meus filhos. E aí,
Por muitas vezes, quando eu estava na live, ele invadia o apartamento para poder quebrar tudo dentro do apartamento. E eu interrompia as lives, escondia o telefone, e às vezes as pessoas perguntavam, Bia, o que aconteceu que a sua live parou? E eu falava, não, é porque a internet falhou, né? Quando eu tinha as marcas de agressão, eu escondia com maquiagem. Eu poderia ter aberto a live e falado, gente, socorro, sou uma brasileira, estou aqui na Suécia com 3 crianças, me ajudem a sair daqui, por favor. Eu preciso. Com certeza, em uma live, alguém ia aparecer e iria me ajudar a sair de lá do país. Ia pagar as passagens, ia fazer um contato com a embaixada e tudo mais. Só que uma coisa que eu sempre falo com todo mundo aqui é: quando você vai abrir o seu trabalho aqui, você vai abrir a sua live, você quer iniciar no mundo do streaming, você vai usar uma dor, você vai usar um problema para poder começar, para poder se promover, porque dor e problema são temporários. Perfeito. Eles vão passar. Depois você vai usar mais o que para dar continuidade ao seu trabalho? Então, eu tinha entendido que se eu estava entrando para ser streamer numa plataforma de entretenimento, ao invés de levar dor, eu deveria levar alegria. Então, eu peguei a minha dor e usei como um impulso, entendeu? A minha dor, ela era apenas o motivo de eu continuar. A minha dor era a voz que sussurrava no meu ouvido. Tem que dar certo, você só tem essa opção. E aí eu continuei, e aí eu pude compartilhar, depois de acho que uns dias, batalhando, conhecendo o rap, eu compartilhei com ele da minha situação. Ele começou também a se empenhar para poder me ajudar a tentar deixar o país. Ele me ofereceu passagens para deixar o país, eu não aceitei. E aí a imigração me deu um retorno, me devolveu meu passaporte nos meus filhos, e eu pedi ajuda deles para sair do país o mais rápido possível. Eles começaram a providenciar as passagens e foi aí que eu aceitei a primeira ajuda financeira do rap, porque o meu ex-marido ia matar os meus filhos. E aí o rap me tirou de uma casa, me levou para uma outra cidade. Tudo isso à distância, né? Porque o rap mora no Catar. Ele me levou para um hotel, me escondeu num hotel com os meus filhos até chegar o dia da minha passagem. E E nesse passagem meio é tempo, essa, gente, para vocês, só para reforçar, a, a própria Suécia, né, as autoridades suecas deram porque o visto dela foi negado, então aí ela teria que estar deixando o Brasil, e aí eles providenciaram isso tudo. E aí o rap, ele só deu essa ajuda nesse hotel que você ficou com seus filhos, até para ter uma proteção maior e não ter acesso, né? Porque pensa o terror que a Bia estava vivendo nesse momento, né? eu não tinha condições mesmo de pagar esse hotel. Eu não tinha. E aí ele fez isso, e aí eu fui para esse hotel, e aí eu fiquei lá uma semana, que era o tempo que a imigração precisava para poder ajeitar minhas passagens. E nisso O, fazendo live todo o, dia. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí, o meu ex-marido, ele descobriu o hotel onde eu tava, chegou a ir tentar se hospedar no hotel. Foram assim, gente, foi um período de muito terror na minha vida, mas que eu nunca deixei transpassar isso nas lives. Nunca, nunca, nunca queria que as pessoas me olhassem como uma pessoa fraca ou como alguém que estava se promovendo em cima de algum ponto, sabe? Sim, Eu não queria dar nenhum tipo de entrada, nenhum tipo de oportunidade para que alguém um dia pudesse falar alguma coisa do meu trabalho, porque eu queria viver isso daqui. perfeito. E aí eu saí do país com os meus filhos, consegui deixar a Suécia com segurança. E Deus, assim, foi tão maravilhoso, né, família, que todas as conexões de Suécia, Brasil, são Portugal, Alemanha, Suíça. Deus fez, assim, mais uma vez, o improvável na minha vida. Ele colocou a conexão lá no Catar, que era onde o rap morava. E aí ele foi, comprou uma passagem aérea, entrou no aeroporto para me conhecer pessoalmente, conhecer meus filhos. Eu tive 30 minutos com ele ali pessoalmente, pude agradecer o que ele fez por mim e tudo mais. E aí eu voltei pro Brasil. E eu comentei, né? Ela tá emocionada, gente, porque o rap, ele foi um cara fenomenal. Eu conversei com a Bia um pouco. E ele também teve a possibilidade, porque ele dava suporte não só para Bia. O rapper, ele criou uma intimidade com a Bia e ajudava também para os filhos da Bia que estavam lá. Porque pensa, os filhos sentem o que a mãe estava sentindo. Então ele também teve a oportunidade, porque ela fala que foi Deus, foi tão maravilhoso. Porque Deus conseguiu providenciar justamente para antes dela chegar no Brasil,
ela parar no Catar e essa pessoa que todo mundo gosta na plataforma, por causa da Bia, das palhaçadas que eles fazem na plataforma, mas sim, ele também foi uma pessoa de um coração gigante e que ele conseguiu permitir esse grito de liberdade da Bia. Então, assim, e ele teve a possibilidade de conhecer os filhos da Bia, que estavam com ela lá, para motivar ainda mais nela. Então, o que vocês muitas vezes não sabiam, que por mais que a Bia tivesse lá no top 1 na Suécia, tivesse bem, ela estava vivendo esse drama, e como ela utilizou como trabalho responsável. E aproveitou o momento, que foi uma oportunidade divina, foi uma providência totalmente divina. O rap conheceu antes dela voltar para o Brasil, e aí você chegou ao Brasil, caiu direto. Como é que foi? Você voltou para o Brasil. Porque uma coisa era ser na Suécia, né? Você era top 1 na Suécia. Às vezes, pelo fato de eu não querer demonstrar a dor que eu estava sentindo ali nas lives e tudo mais, porque assim, né, gente? Se fosse eu sozinha em outro país, eu estaria tranquila, sabe? Eu daria todo um jeito. O que me matava ali, o que estava acabando com a minha vida, era eu ter falhado como mãe, né? Eu estar num outro país, vendo os meus filhos serem maltratados, sendo que a minha intenção era tentar prover uma vida melhor para eles. Então, isso foi muito difícil. Eu comentei com você ontem, né, na hora do nosso briefing. Isso. Eu tinha uma dor assim tão grande, que o meu objetivo era, meu plano, eu tinha um plano traçado na minha cabeça. Eu vou chegar no Brasil, vou entregar os meus filhos pro pai deles, vou chegar em casa e no mesmo dia eu vou acabar com a minha vida. Eu não tinha esperança nenhuma, eu só queria chegar com os meus filhos em segurança no país. E eu tava dando prosseguimento a esse plano, né? Eu falei pro pai dos meus filhos, eu quero que você busque eles no aeroporto, eu não quero nem levar eles para minha casa. Eu quero que você busque eles no aeroporto e depois eu vou para casa sozinho. Isso é bem importante até de falar, gente, porque a gente está no Setembro Amarelo, é um mês para conscientização com relação a essa questão das pessoas que cometem esse ato, né? E isso é para vocês entenderem também o quão no fundo do poço, né, Bia? Vamos usar esse termo assim, você estava. E dali só tinha realmente essa situação. É porque tudo que você. Era mais que um grito de liberdade, né, Bia? Que você precisava. E aí. A vantagem é, né, que quando a gente tá no fundo do poço, a gente só tem uma direção para olhar, né, para cima. Ou é cavar uma E aí, escada ou é pegar um impulso e seguir, né? isso. E eu acho não, né? Eu tenho certeza que quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo, Deus, me tocou e tudo mais, e eu falei, cara, eu vou voltar para as lives. As lives eram algo que me distraíam, era um contato com outras pessoas. Eu me fechei muito para o meu ambiente social e eu comecei a viver a segunda parte do meu pesadelo quando eu cheguei no Brasil. Quando eu imaginei que eu estava salvo, falei, ufa, cheguei no Brasil, meus filhos estão salvos, eu tô salva, acabou, ninguém vai me matar, tá tudo certo. Esse maluco foi e começou a me expor na internet, né? Fotos minhas nuas, vídeos nossos, de momentos íntimos e tudo mais. Ele simplesmente, quando eu botei os meus pés no Brasil, ele disparou para toda a minha família. Primos, tios, tia, gente que eu nem conhecia da minha família recebeu. Minhas fotos e vídeos, meus filhos, amigos dos meus filhos, todos os lugares por onde eu trabalhei. Os clientes do restaurante do meu marido no Instagram, ele mandava por um, um por um. As pessoas que eu batalhava no TikTok, ele adicionava no Instagram e mandava isso. Aí foi aí que eu me senti na obrigação de falar pela primeira vez sobre isso no TikTok. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso. Mas isso, Bia, Porque assim, só para dar um resgate pro pessoal. Aqui no TikTok Brasil, você começou do zero. Você começou a buscar ranking. Você já tinha uma audiência, com certeza, mas aqui no Brasil você começou a buscar no. Não? não tinha audiência nenhuma. Não Sério? tinha audiência nenhuma. Porque o algoritmo, ele funciona assim. Você está num país, o Perfeito. algoritmo de entrega vai para aquele país, né? Quando Uhum. você muda de servidor, o algoritmo
muda também. Então eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém para batalhar, não tinha nada. E aí eu fui e apresentei o meu problema, né, para as pessoas, coloquei foto da medida protetiva, foto do meu rosto agredido, do meu corpo agredido e tudo mais, e expliquei, vocês não estão recebendo fotos de alguém que está se vendendo, de alguém que está se prostituindo, vocês estão recebendo fotos de uma mulher que foi casada com um monstro, que está expondo fotos da esposa dele, e aí foi nisso que eu me apeguei e falei, eu vou continuar, ele vai me expor? Vai, dói muito para mim como mulher, como mãe, ver os amigos do meu filho de 12 anos de idade, 13 anos de idade, recebendo fotos da mãe dele nua. Então, assim, doía muito, doía por causa da minha religião, imagina, eu me cubro toda para exaltar a minha modéstia e de repente eu estava sendo exposta, né, dessa maneira. Então, assim, eu me apeguei a isso, eu E falei, só cara, para ficar bem claro, atitude covarde, isso aí fica até de alerta para algumas pessoas. A gente sabe que outras pessoas vivenciam isso. E lembrando que isso no Brasil é crime, né, Bia? Mas você ainda tinha um porém aí, né? e aí, o porém era, né, que tudo que eu podia fazer aqui no Brasil eu fiz, né, entrar com o processo, abrir o boletim de ocorrência, conseguir a medida protetiva, só que aí todas essas ferramentas acabam quando a fronteira do país acaba. E ele estava me atacando virtualmente, né? É. Então, minha única alternativa seria viajar para a Suécia para poder combater esse crime lá. E como que eu iria? É tão, né, tão surreal, como que eu vou viajar para perto de uma pessoa que quer acabar com a minha vida, né? Com É certeza. muito, é muito, é muito sem sentido. Ou Mas seja, aí, você decidiu, você utilizou isso para te motivar e falar, vamos para as lives no Brasil. Como é que foi esse início das lives aqui no Brasil? aí eu acho que a gente já coloca um ponto nessa questão pessoal, Sim, né? Porque toda essa dor que eu senti, todo esse terror que eu vivi, e ainda vivo, tá? Porque ele ainda cria milhares de contas no TikTok, e praticamente todos os dias ele tá na minha live ou na live do rap, uhum, fazendo isso ainda. Ele é uma pessoa que ainda, depois de um ano que eu estou aqui no Brasil, ele ainda faz isso. Ele ainda cria perfis meus em sites de prostituição. Aí, por exemplo, ele cria perfis meus, coloca o número de telefone do rap, aí um monte de homem liga pro rap querendo, né, fazer alguma coisa comigo, e tal. Então, eu ainda vivo essa situação. Porque as pessoas às vezes veem a gente ali na live sorrindo, vê o seu sucesso, não imaginam, né, que você tem um problema por trás. E todo mundo tem problemas. E o sim. meu não é maior que o de ninguém. Não existe um problema maior, não existe sabe, algo que impeça você de realizar nada. Porque o que eu sempre falo é, só existem duas pessoas que podem parar você, Deus, se aquilo não for o plano dele para sua vida, e você mesmo, que normalmente é quem mais se boicota, que normalmente é quem mais se para, entendeu? Que é você que coloca os porquês você não pode, porque não vai dar certo, é você que coloca isso. Perfeito. E eu escolhi que não existia algo que me parasse. Sendo que, graças a Deus, o TikTok ele é uma plataforma que não existe desigualdade social. Todo mundo aqui precisa da mesma coisa para começar. A mesma quantidade de seguidores, um telefone, uma internet. O que vem além disso, um ring light, uma cadeira gamer, um mixer, tudo isso são melhorias que você pode fazer para o seu streaming. Isso é muito Mas legal que você está falando. Justamente para começar, tem que lembrar que nem a Bia começou na Suécia. Ela usou o vasinho de planta dela para apoiar o celular, para ela estar aqui presente e colocar. Então, gente, isso que é maravilhoso nessa plataforma. Você precisa de muito pouco para começar. Basta começar. Então, o melhor exemplo de todos está aqui com a gente. então, tudo isso é questão de melhoria. A maior ferramenta da profissão e streaming é o streamer, né? É o que você vai fazer, como você vai se conectar com o seu público, porque o que que é, né, um streaming? É uma pessoa que vai abordar algum assunto, seja futebol, qualquer assunto, e que vai, de alguma forma, se conectar com o público, influenciar o público, interagir com o público de alguma maneira. Isso é ser um streamer. E, por incrível que pareça, todo mundo tem a habilidade de fazer o streaming. Até quem não fala. Tem um DJ aqui no TikTok, que eu sigo ele não tem daqui para baixo do rosto. O rosto dele é assim e faz assim. Ele se alimenta por uma sonda aqui.
Nossa, Então, assim, não existe um pré-requisito social ou personal ou pessoal para poder você ser um streaming. Você perfeito. só precisa ter, dependendo da plataforma, a quantidade de seguidores necessária, um telefone, uma internet e a vontade de fazer dar certo. Bia, quando é que você chegou aqui no Brasil de volta? Eu cheguei aqui no final de agosto, eu comecei a fazer lives aqui em setembro do ano passado. Vai fazer um Perfeito. ano agora que eu estou fazendo streaming aqui no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, é, eu enfrentei o meu primeiro medo, né? Sim, Porque eu estava na Suécia, como tem uma grande população árabe, lá você sai na rua de hijab, é tudo normal. Mas aqui no Brasil, você anda de hijab na rua, todo mundo meio que te olha, né? Tem desculpa, as piadinhas e tudo mais. E aí eu cheguei num país que era predominantemente cristão, sim. né? A estrutura de ranking era eu comecei a assistir as lives das meninas que estavam sempre no top um. Eram meninas muito bonitas, com cabelos muito bonitos, com uma estrutura atrás muito bonita, né? Cadeira, gamer, todas elas, decotes e tudo mais. E eu falei, meu Deus, me lasquei-me. Ninguém vai gostar de mim aqui nesse país. Tá bom, eu só tenho um rosto aqui para mostrar agora o que que eu vou fazer da minha vida. E eu era uma pessoa extremamente carinhosa. Eu recebia a pessoa que não me dava nada, que me dava uma rosinha, tudo da mesma maneira. Só E uma eu fui correção, assim. Bia. Você não era, você é. Que foi um dos motivos que fez até eu chegar a você, viu? E aí eu via o pessoal se acabando de mandar presente para as meninas e as meninas. Falei, meu Deus, ela não agradece o presente. Eu tenho que aprender a ser assim para poder ser top um. Meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fui, sentei, respirei e falei: Yarciane, tu vai fazer a mesma coisa que tu fez na Suécia. Tu vai usar o ranking como parâmetro e você vai galgar da mesma maneira. Você vai se esforçar para ficar entre os top 100, depois os top 70, depois os top 50, depois os top 20, depois top 3, depois top um. Usando a sua mesma essência de dar atenção para todas as pessoas. Porque, sabe, Di, quando Deus ele tem um plano para tua vida e quando você se projeta, se você, sabe, você coloca na tua mente que o que importa, porque na verdade o destino ele é traçado por Deus e é caminhada por você, Perfeito. né? Você vai chegar no destino que Deus traçou para você de qualquer maneira. Você tem que se preocupar com a sua caminhada. E aí eu falei, cara, eu vou fazer a minha caminhada espalhando florzinhas, né, por ela. E aí eu continuei dessa mesma maneira ali, eu, né, tirei aquele medo, porque o medo ele é uma coisa que paralisa a gente, né? Não só no TikTok, mas em qualquer área da nossa vida. Muitas vezes a gente deixa de fazer algo pelo medo da não aceitação, pelo medo do não, pelo medo esse que somos nós mesmos que colocamos dentro da gente. Então a E Bia aí eu chega no comecei. Brasil, num país de maioria cristã, onde as pessoas, pelo clima, obviamente isso é cultural nosso, tá, gente? Não é uma crítica, mas pelo clima, todo mundo com o corpo bem exposto, e você com uma cultura totalmente oposta, e você vendo que as pessoas tinham um comportamento totalmente diferente da Bia, e a Bia falou: vou manter minha essência e vou fazer do jeitinho que eu sempre fiz. Quanto tempo para a Bia começar a aparecer nos tops, no nosso querido ranking? Na verdade, tipo, eu também tive uma não aceitação dos streamers, né? Porque existe uma coisa que ainda rola aqui na plataforma. Eu entrava nas lives para poder fazer amizade com elas. Era um ranking predominante feminino. Não existia um homem no ranking. Hoje eu tenho muito orgulho de ter meninos top um, 2, 3, mas na época que eu comecei aqui, em setembro do ano passado, não tinha homem. O primeiro homem é esse aqui, ó. O primeiro top um do Brasil é esse que tá me mandando flor aqui, ó. Ed Lion. Me conhece desde a época que eu estava na Suécia. Que legal. Foi o primeiro top um homem brasileiro. Olha como eu vibrei por ele. Não, E e só aí, para você saber também, tem uma pessoa especial aqui que chegou, que a primeira vez que eu vi a Bia numa live foi com o Magnata. é verdade. Magnata também está comigo desde a Suécia. Isso. Ó, e Ele olha tá que coisa comigo. boa. Gente, isso é só uma demonstração de como as pessoas distantes dentro da nossa plataforma, e é aquilo que a Bia falou, independente da posição social que você tá, pô, você consegue fazer isso. E eu me divertindo na live do Magnata, cara, eu vi a Bia, e o encantamento foi esse que todo mundo sabe que a gente tem.
Mas vamos lá. Aí você começou a observar essas questões do ranking. Tava na live para poder fazer amizade com elas, pum, você foi bloqueado pelo Rochel. Hum. Por que? Pô, aí ia na top 2, oh, foi bloqueado pelo Rochel. Eu falava, gente, o que tá acontecendo aqui? Todo mundo tá me bloqueando. Assim, tinha aquela coisa, né, de, ai, ela veio roubar meu patrocinador. Ai, Não. meu Deus do céu. Aí eu continuei, aí como eu já tinha. Aí olha só, né? Eu tava na Suécia, batalhava com o povo aqui do Brasil. Aí fui top 1 3 vezes na Suécia, cheguei no Brasil, tinha que batalhar com o povo da Suécia, porque o povo do Brasil não me aceitava. Mas, gente, mas eu continuei, não me parei, não parei e tal. E aí eu fui colocando o ranking como parâmetro e comecei a subir no ranking usando a mesma coisa, gente. Constância. Eu abria live todos os dias. Eu fazia muitas horas de live, ainda faço muitas horas de live. E quando eu tinha um objetivo, porque quando você começa a fazer lives, o melhor objetivo para você traçar, a melhor meta para você traçar é o ranking. Não é moedas. Tem muita gente que quando começa coloca como objetivo, por exemplo, eu vou fazer 20k de moedas por dia e vou parar. O melhor parâmetro é o ranking. Eu vou me esforçar para ficar aí uma semana entre os top 100. Quando você consegue entrar no ranking, que é a ferramenta de visibilidade para o streamer, se você conseguir ficar ali no ranking entre os top 100 durante uma semana, depois disso começa a virar um processo natural. Por quê? Porque o seu público está acostumado a te ver lá e ele vai fazer de tudo para te colocar lá. Assim como acontece hoje, por exemplo, né? Eu sou 45 vezes top 1. As pessoas, elas estão acostumadas. Então, o meu público, Repete quando aí chega só na minha porque live, deu uma chocada, deu um susto aqui. Quantas vezes? 5 vezes top 1 Brasil. Então, quando o povo chega na minha live, por exemplo, e eles não me veem no ranking, não, pelo amor de Deus, né? Que tem alguma coisa errada aqui. Então, essa constância, o ranking, ele é uma ferramenta de visibilidade. A gente não ganha dinheiro, não ganha nada, a gente ganha visibilidade. Então, Perfeito. usem dessa ferramenta. Então, a minha ferramenta, a minha meta sempre era. E aí eu fui fazendo da mesma maneira. Fiquei entre os top 100, depois fui para 70, depois para 50. E na última semana de ranking semanal do Brasil, eu fiquei no top 3. Aí, o primeiro ranking diário do Brasil, eu fui a top 1. Nossa. Quando começou o ranking diário do Brasil, eu fui a top 1, né? Que é saudades, inclusive. Naquela época eu fui top 1 com 500k, né? Hoje em dia, 500k você não fica nem no top 3. E, é, e aí, assim, até o meu primeiro, por exemplo, os meus 7 primeiros top 1, a minha live não passava de 9 pessoas. Os meus 17 primeiros top 1, a minha live não passava de 29 pessoas, 30 pessoas. Jesus. Então, nunca é sobre quantidade de pessoas, é sobre qualidade. E a qualidade não é das pessoas, é a qualidade que você imputa no seu stream. É como você trata as pessoas. Perfeito. Porque aqui não existe um padrão de patrocinador, né? Não existe uma pessoa que entra e entrou, não, eu entrei aqui hoje já para gastar 50 milhões nessa plataforma. Não. A pessoa entra, muita gente entra aqui, como começou comigo. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei, como streamer. Muitos patrocinadores nunca se imaginaram chegando onde eles chegaram. O Joey, ele, pelo menos, ele tem um dia separado na semana para ele se lamentar o quanto ele já gastou nesse TikTok. A gente costuma chamar de o dia da lamentação. Ele fala, eu não acredito que eu já gastei tudo isso, porque quando a pessoa entra aqui, que ela dá a primeira rosinha, ela não imagina, ela vai gastar milhões de reais dentro da plataforma. Então, não cabe a mim, a streamer nenhum, subestimar uma pessoa que chega na live dela dando uma rosinha, né? Então... E aí você fez um comentário, Bia, que eu acho que vale a pena até as pessoas entenderem, principalmente vocês, viu, que não são da plataforma, é que existe, além dessa questão do aspecto da batalha, a gente está aqui na janela, mas a Bia, ela faz a batalha diariamente, é essa questão que também existem os patrocinadores, né, Bia? Explica um pouquinho o que é esse patrocinador, para ninguém achar que você faz batalha com camisa de time de futebol, com as marcas das empresas. Olha que tem gente aqui na plataforma que tá fazendo isso, colocando a foto do patrocinador. Que é um ponto desse princípio.
Mas esse patrocinador, que nem, por exemplo, no começo foi o Rap Te Ajudou, hoje todo mundo conhece, sabe que a Bia tem o Joey e tem também o Paulo, mas vamos falar assim pra geral, né? Porque que nem você falou, no começo, ninguém queria batalhar com você aqui no Brasil com medo de você roubar os seus patrocinadores, né? E hoje vem. Pode terminar. Não, e hoje deve vir muita gente batendo aqui pra querer o mesmo, né? É isso aí. Gente, o que que é o patrocinador, né? Perfeito, é bom você explicar isso. Primeiro que é um termo que deveria ser assim, Que é gifter, na verdade, né? Ele é presenteador, né? é um presenteador. Perfeito. Mas assim, essa coisa de meu patrocinador, meu apoiador, meu suporte, não existe, a não ser, né, que a pessoa esteja casada com a pessoa, e Perfeito. aí ele está proibido de ir lá e apoiar outras pessoas. Mas, na real mesmo, o que que é o gifter? É uma pessoa normal, como eu, como você, que abastece a conta dele, que recarrega a conta dele com moedas, para poder presentear as pessoas. Nós temos aqui presentes na plataforma que vão de uma moeda até 45 mil moedas, e aí sendo um presente de 45 mil moedas aí equivalente a mais de R$ 2.000. Perfeito. Ou seja, uma pessoa investe um bom dinheiro ali em você, ele gosta do seu streaming, ele gosta do que você está oferecendo, e ele vai te recompensar por isso, assim como você paga a assinatura de um canal de TV, né? Perfeito. É exatamente isso. O Uhum. seu streaming, ele é uma opção de entretenimento para as pessoas. Então, E Bia, só fazer um parênteses, até para a gente também ir caminhando, porque a gente tem que ir para o programa e tem um tempinho aqui. Me tira uma dúvida. Hoje, números da Bia. Quando você abre uma live diária, quantas pessoas passam na sua live? Porque eu já tô assustado que aqui, se eu for olhar aqui do que já passou, a gente já passou com muita gente, a gente está com 700 pessoas simultaneamente. Quantas pessoas na live passam diariamente, na média da Bia? no mínimo 50 mil pessoas. A média são 70, 80 mil pessoas. Eu faço muitas horas de live. Eu não sou uma pessoa famosa, né? Porque tem vindo muitas pessoas, muitos influencers, muitos streamings de outras plataformas para cá. Sim, O você não é uma TikTok é bom. pessoa pública, de outros veículos de comunicação, você construiu sua imagem e sua fama aqui no TikTok. O TikTok, exatamente. Então, a minha média é essa de 70, 80 mil pessoas por live, considerando aí que eu faço uma média de 7 horas, 8 horas de live Por dia. por dia. Então, Isso. essa é a média, né? Simultaneamente, hoje, a minha live normalmente fica ali com 300, 400, 500 pessoas. Em dias de batalha oficial, né, que são as batalhas programadas, dá uma média de 2.000, 2.500, 3.000 pessoas, E só para simultaneamente. orientar vocês, gente, o próprio TikTok, a própria plataforma promovem batalhas oficiais. Tem muitas que aparecem, quem é da plataforma sabe o que eu estou falando, mas as batalhas oficiais são ditas oficiais, são aquelas que a própria plataforma, ou seja, o próprio TikTok Live Brasil promove e aí a Bia vai e ela participa. E ela participa com pessoas que fazem os streamers brasileiros e streamers de fora, não é isso, Bia? Sim, aham. Quando eu comecei a fazer batalha oficial, minha primeira batalha oficial eu tava lá na Suécia ainda. Gente, eu perdi as minhas 4 primeiras batalhas oficiais. Às vezes eu vejo o povo vindo na minha live falando: ai, Bia, eu vou ter batalha oficial, eu tô com medo de perder. Gente, perder é extremamente necessário. Quando a gente aprende a lidar com a dor, antes de aprender a lidar com a alegria fica muito mais gostosa, entendeu? Então, eu acho que foi crucial na minha caminhada, na minha jornada de trabalho, perder. Eu perdi muito. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil. Olha o risco. Porque hoje, como a própria plataforma, o TikTok, sentou comigo há um tempo atrás, ele falou: Bia, a gente quer começar a projetar você lá fora como a top 1 do Brasil. Tudo bem para você? Eu falei: tudo bem. Aí Oh, eu comecei a. Eles começaram a não colocar mais batalhas nacionais para mim, porque estava um pouco mais difícil, né, de encontrar ali conta. uma pessoa que conseguisse bater de frente e tudo mais. E aí a gente começou, e também para poder expor o Brasil, expor o ranking brasileiro lá para fora. E aí eu comecei, desde então, a fazer batalhas internacionais. Então, praticamente hoje, todas as minhas batalhas só são internacionais. Eu não agendo mais as minhas batalhas são agendadas exclusivamente pelo escritório do TikTok. E a gente tem conseguido hoje, graças a Deus,
em todos os servidores do mundo. Agora eu estou começando a explorar um pouquinho mais a Ásia, né? Porque eu ainda não tenho muitos contatos japoneses, mas sou bem conhecida no Oriente Médio, sou bem conhecida no território europeu, Ah, e uma tudo mais. coisa importante aqui também da Bia que vocês têm que saber. A Bia, ela fala mais de uma língua. Quantas línguas você fala, Bia? Cinco. Eita, peraí. Eu falo português, inglês, sueco, árabe e a língua do P. Olha, tem uma geração mais nova que não vai saber o que é isso, mas tudo bem. Ótimo, vamos nos comunicar assim, então, quando a gente tiver alguma fofoca. Nossa, que legal, que legal, que legal. E você indo para a Ásia, você está preparando, estudando alguma coisa para o mandarim, ou falar um hangul, ou o próprio japonês? É muito difícil, na verdade, essa questão de ir, porque assim, eu dei uma palestra agora, né? A gente teve um evento aqui em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo agora exclusivamente para isso. Teve o TikTok Summit, que foi um evento de conhecimento, de troca de conhecimento entre os streamers, mais voltado para negócios mesmo. Lá eu contei o meu showcase, a minha história. E aí eu tava falando, né? Eu, por exemplo, sou a Não, e primeira. eu acho legal, antes de chegar nessa aí que você vai falar, mas eu acho legal dizer qual era o tema, qual que era a proposta da sua palestra, até para vocês entenderem. Eu acho que aí pode falar, Bia. O tema era Showcase Biarciane, a história inspiradora da Top 1 Brasil. E aí, E vocês vão aí, entender que essa top 1 tem uma coisa que ninguém tem, porque ela é a primeira e a única Live Pro do TikTok Brasil. O que que é ser uma Live Pro, Bia? eu sempre entendi, Odi, que aqui na plataforma, assim como numa empresa, todo mundo tem a obrigação, todo mundo tem como é que fala? Todo mundo deve estar engajado para fazer uma empresa crescer. Perfeito. Certo? E aí, tudo que eu vejo de novidade em relação ao TikTok, porque a maioria dos top streamers do Brasil tem um gerente de conta, tem uma pessoa que cuida da sua conta. Então, se você é banido, se você quer uma visualização extra no TikTok, qualquer dúvida que você tem, você liga para essa pessoa e essa pessoa tenta te ajudar de uma maneira mais personalizada. Só para vocês entenderem, o que a Bia está falando é que no TikTok tem as pessoas que têm a sua conta gerenciada, que é o caso dela, e existem pessoas que têm a conta agenciada, que aí elas têm uma agência de criadores de conteúdo que tomam conta dela. A Bia tem uma relação direta com a plataforma, então ela é uma conta gerenciada pelo TikTok, tá certo? Gerenciado pelo TikTok. Então, eu sempre entendi que mesmo estando na plataforma, uma coisa que já me entregou tudo pronto, a empresa me entrega tudo pronto, né? Todos os mecanismos da live e tudo mais, o público, a entrega, o algoritmo, sempre vai haver algo que você possa fazer pela plataforma, como streamer, porque é seu papel como streamer buscar melhorias aqui. E a plataforma, ela é aberta a ouvir isso, sabe? Olha, eu acho que você poderia melhorar nisso para mim. Eu, como streamer, não estou satisfeita com isso, né? Porque o não, a estabilidade nós já temos. As melhorias devem ser, né, propostas pela gente mesmo. Então, eu comecei a ver lá fora existia o Live Pro e comecei a pesquisar sobre o que era o Live Pro. Porque existem dois hoje, né? Antes existia um selo de verificado, uma forma de verificação de conta na plataforma, Sim, que é o azulzinho, né? O sim. verificado azulzinho na frente, que quem tem? Pessoas famosas, influencers. Lá atrás, quando o TikTok começou, as pessoas que tinham muita visualização de vídeo ganharam. Mas hoje, qual é o passo a passo para você ter um verificado na frente? Você tem que ter aí 3 matérias de jornais, né? 3 notícias com o seu nome, que não sejam pagas pela imprensa, tipo assessoria de imprensa. Tem que Sim. ter matérias vinculadas mesmo espontaneamente. Daí você manda, né? Submete para avaliação e eles te dão um selo de verificado para dizer que você é uma pessoa famosa, que você é uma pessoa pública. Eu não sou uma pessoa famosa pública, então esse selo não teve. Peraí, peraí, peraí. E aí, Peraí, como que é? Você não é o quê? Você não é famosa e pública. A gente está, assim, agora nessa média de 500, 700 pessoas. Você pode achar que não, mas você mesmo relatou que agora em São Paulo, o que que aconteceu com a pessoa que não é famosa e pública? nada. Para A com isso. pessoa famosa e pública se esconde no banheiro depois que os outros pedem para tirar foto com ela. Que isso, né, Bia? E aí, como esse ramo das lives começou a crescer muito, muito, Sim, muito, eu creio que o próprio TikTok, eu falo em nível internacional, né? Porque não começou aqui no Brasil,
começou a emitir os selos de verificado das lives, galera. E aí o Live Pro, ele é um selo de verificado. Ele constata que a tua live é uma live que inspira pessoas, Que legal. que tem um conteúdo agradável, Perfeito. que tem uma quantidade legal de diamantes produzidos naquela live ali. E aí eu levei pro meu gerente e falei, olha só, tem um monte de gente lá fora que é Live Pro, o que que precisa para ser Live Pro? E ele ficava, não, calma, a gente vai ver, calma, a gente vai ver, porque eu sou assim. Tô vendo lá fora, eu quero. E aí, quando veio o Live Pro pro Brasil, olha que incrível. Olha que incrível, Di. Antes do Live Pro chegar no Brasil, existiam propagandas de Live Pro pelo mundo afora. A minha foto aparecia nas propagandas da Tailândia, do Japão, dos Estados Unidos, do Oriente Médio, como sendo uma Live Pro. E eu não era Live Pro. Aparecia a minha foto com o nome Live Pro em cima. Eu falei, gente, mas eu não sou Live Pro, por que tá me mostrando como Live Pro? E aí, quando veio o Live Pro pro Brasil, ia ter um evento aqui em São Paulo e tudo mais. Aí o meu gerente me comunicou, olha, chegou o Live Pro pro Brasil e você vai ser a primeira e durante um mês você vai ser a única Live Pro Brasil. Até esperar que as pessoas se qualifiquem para isso. Ah, Um você dos, pode explicar, você sabe quais são o que precisa para se qualificar? você tem que ter uma audiência bem grande para você ser um live pro, você tem que ter uma média aí, sabe essa média de 80 mil pessoas aí por dia numa live? Você tem que ter uma média de visualização de live muito grande, de interação em todos Perfeito. os sentidos, compartilhamento, like muito grande. Diamantes também, tem que ter uma produção grande de diamantes e tem que ter essa pegada de inspirar as pessoas mesmo. Me tira uma dúvida, algum mínimo de diamantes? Alguma coisa assim? Não tenho acesso a essa Ah, informação. tá, perfeito. Mas eu acredito que seja aí a partir de 100 mil diamantes. Eu acredito que seja em torno disso. Sim, sim, perfeito. Nesse evento que eu participei aqui em São Paulo, um dos temas também foi a criação da comunidade saudável, né? Isso. Isso contribuiu muito para que eu pudesse chegar a esse status de Live Pro também. Porque hoje em dia muitos streamers eles só dão atenção, só qualificam com qualidade de live o suporte dela que tá lá, o suporte dele. E não é isso, né? Hoje eu falo que se eu tivesse que escolher entre dois suportes grandes e entre 300 pessoas que às vezes não conseguem nem me dar uma rosinha, eu ia preferir as 300 pessoas. Porque quando você consegue propagar a tua essência para essas pessoas, elas vão construindo. É como se elas fossem construindo a tua imagem. Você já não trabalha mais sozinha, você é um time. Então, eu prefiro ter 300 pessoas do meu lado ali me dando rosinha, me dando tap-tap, do que valorizar ter um patrocinador só ali na minha live jogando um mundo Bia, de presente. isso que você está falando é tão maravilhoso, porque assim, uma das coisas que eu falo muito nas minhas lives, nas propostas, que eu sou muito mais de janela do que de batalha, é assim, os presentes, obviamente, são maravilhosos. Você está recebendo um carinho diretamente do público. Mas a audiência é o que eu mais busco aqui hoje em dia. Porque justamente quando você tem a capacidade de difundir sua informação e essa informação ter uma relevância, o reflexo disso é a audiência. Então hoje a Bia da live é muito boa e tem uma relevância, ela chama as pessoas se divertem, justamente porque isso é refletido na quantidade de pessoas que estão lá, dedicando parte do seu tempo para estar assistindo. Nas lives, nós temos uma ferramenta muito. Aqui do TikTok, nós temos uma ferramenta chamada moderação, né? Nós Isso. escolhemos moderadores, que são os gerentes da live, vamos dizer assim. Eles são você, que não pode fazer nada naquele momento porque está ocupada fazendo a live, mas eles fariam exatamente o que você faz. Então, assim, eu sempre tive um parâmetro muito restrito para escolher meus moderadores. Eu sou a única live pro do Brasil, né? Eu fui 45 vezes top 1 e eu tenho apenas, eu posso ter, se eu não me engano, 20 moderadores, é o limite, né? Uhum. Eu tenho apenas 7 moderadores. E Eu dentre tenho. delas, até agradecer a Rê, que inclusive eu não tinha nenhuma moderadora ou moderadora, e hoje eu posso tirar essa onda, que a moderadora da Bia é a minha moderadora hoje também. Obrigado, viu, Rê? Ó, A Rê é minha moderadora e minha assessora hoje, legal. né? Me defende com unhas e dentes. E
E aí, quando eu via muita gente escolhendo moderadores, assim, a pessoa vai lá, jogou um universo, pá, virou moderador na live. E aí eu falei, cara, eu acho que não é isso que a função exige, né? Porque o papel de um moderador é se comunicar com a tua rolagem, silenciar pessoas que estejam tendo comportamentos que não condizem com a tua live, bloquear pessoas que às vezes, né, o silenciamento não foi suficiente. Elas, na verdade, contribuem para o crescimento ali da tua live, para a permanência de um ambiente saudável na live. Por quê? Eu sempre falo que nós, streamers, não temos culpa do que a nossa rolagem faz, Sim, mas nós temos responsabilidade. perfeito. Tanto da rolagem quanto dos patrocinadores, é a nossa responsabilidade. Porque a live não é deles, a live é sua. Então, Perfeito. se alguém está indo na tua live fazer alguma coisa, ou está indo em outra live falar em seu nome, entendeu? Por exemplo, você está batalhando comigo, uma coisa muito comum aqui dentro da plataforma, tá? Tô aqui batalhando com você, tem gente indo na tua live falar, você vai perder, você é um fraco, Bia, não sei o quê, a Bia é isso, a Bia é aquilo. Meus moderadores estão sempre com o celular conectado em duas lives e estão corrigindo. Chama a atenção da pessoa. Se a pessoa não entrar nos moldes aqui, acabou. Ela vai procurar outra live para ela assistir e defender. Porque a minha live não é uma live que desrespeita outras pessoas. Perfeito. Minha live é uma live que promove outras pessoas. Legal. Então, tem um outro ponto também dessa questão da comunidade saudável que eu falei no TikTok Summit agora, Gente, né? vocês estão vendo que está sendo uma aula. Bia, depois isso aqui vai virar um compilado lindo e maravilhoso para quem quer iniciar sua live. E a gente com a primeira e única live pro do Brasil. Gente, é maravilhoso isso. Pode mandar, vai. Segundo ponto. Quando eu comecei nas lives, tipo, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei de verdade. E eu não tinha me projetado para isso, família. Eu queria atingir os meus objetivos, né? Com essa dor toda que eu vivi, eu fui separado dos meus filhos, porque como ele me ameaçava de morte, meus filhos, eles ficaram com o pai, porque eu não sabia o que poderia acontecer. Imagina, eu como mãe, vendo meus filhos indo para a escola todos os dias e voltando, como que eu ia fazer, né? Então, eu comecei a trabalhar para poder oferecer o melhor que eu podia para os meus filhos, ajudar meu pai, que é aposentado por Parkinson, né? Minha avó ali, minha É família, a que aposentadoria por também invalidez, né? Que eles falam, né? é muito humilde Sim. e só. Por muitos meses aqui dentro da plataforma, muitos meses, mesmo sendo top um, às vezes eu não tinha o que comer dentro de casa. Até mesmo porque eu sempre valorizei muito o network dentro da plataforma, Sim. sabe? Então, tinha vezes que eu produzia moedas ali na plataforma, eu tirava o que eu precisava para pagar aquilo ali, mas a maioria eu reinvestia dentro da plataforma, porque eu precisava erguer a minha empresa. Eu precisava ser notada, eu precisava ser conhecida, eu precisava construir pontes que são construídas através de network dentro da plataforma. E aí eu comecei a conquistar muitos amigos aqui dentro da plataforma e muitas pessoas que me assistiam começaram a levantar a hashtag TeamBia e colocar na bio, né? Muita gente, na época eu usava um escorpião, que é o meu signo, e uma bandeirinha do Brasil na frente do nome. E aí uma galera começou a colocar também. Eu falei, meu Deus, está acontecendo aqui, né? Temos um movimento aqui pró-Bia. E aí eu vi que eu tinha algumas pessoas na live. E quando eu escolhi, assim, um dos meus primeiros moderadores que eu escolhi mesmo, foi o Álvaro, né? O Rap já era meu moderador, porque ele desde o início me defende com unhas e garras. E aí, como que eu escolhi o Álvaro como moderador? Cada live que a gente faz tem um insight, né? Quando você termina a live, você consegue ir lá no Ferramentas do Criador e olhar quantas pessoas te Sim, presentearam, sim. quanto cada um te deu de moeda, quantas horas as pessoas gastaram com você ali. E o Se eu não me Álvaro engano, se eu arrastar gastava, essa casinha que tá aqui, eu consigo ver isso, né? não isso, mas você consegue ver o insight da live atual. Só. Ah, tá. E aí, o Álvaro ficava na minha live 42 horas por semana. Eu falei, meu Deus, esse menino tá vivendo pra mim. Aí eu falei, não, ele vai ser meu moderador, porque ele tá ficando mais na minha live do que eu, né? Eu vou no banheiro e ele continua lá. Então, foi assim que eu escolhi o Álvaro como meu moderador.
E aí, com o tempo, a gente começou a promover pessoas. Eu comecei a incentivar pessoas a fazer live também. E o Álvaro foi uma dessas pessoas. E aí ele abriu live pela primeira vez. E ele é extremamente tímido, né? Bia e seus discípulos. Ele é extremamente tímido. E o Álvaro, quando abria a live, mas eu vou abrir com foto. Eu falei, abre com foto. E ele não falava na live. Nem dava tchau, não falava oi, nada. A pessoa entrava aqui na live com ele botava uhul, oi dele. Quando acabava a batalha, ele, tipo, o tchau era as palmas. Então a pessoa ficava bem assim. Eu me acabava de rir, gente, porque a pessoa ficava, meu Deus, esse menino. Aí ele tinha meio que uma fama de mal educado para algumas pessoas. Ele, que menino louco, desligou na minha cara, mas é porque ele não conseguia falar, família. Ele tinha vergonha. Depois que ele começou a falar com os efeitos de voz, meu Deus, gente. Eu até me arrependi de ter incentivado ele a falar, porque hoje eu acho que ele fala demais, né? Mas o Álvaro foi mais uma realização assim, profissional minha. Porque quando eu entrei na plataforma, eu não queria ser reconhecida como a mulher que ganhava moedas, sabe? A top, a mais poderosa, a mais rica. Não, eu queria ser conhecida pela minha essência de levantar pessoas, de promover pessoas. E aí, quando eu vi o Álvaro voando através da minha live, ali, através do meu incentivo e dando certo, eu falei, uau, missão cumprida. Eu já falei, eu já posso até me aposentar, se ele se propor a me sustentar, né? Lógico. Mas, mas assim, isso é um adendo para muitos streamers, porque isso aqui é uma comunidade, gente, comunidade. E como comunidade, todo mundo precisa investir um no outro. Não tem como você abrir a tua live e pensar só em você. Se você abre a tua live pensando só no seu crescimento e não no crescimento de uma comunidade, você está fadado ao fracasso. Perfeito. Porque você está entrando numa rede social onde você vai interagir com pessoas. Quando o seu time cresce, você cresce mais ainda. E aí, Bia, Então, a gente tem que chegar no final do programa. Mas, gente, maravilhoso. Assim, eu tô adorando isso daqui. Mas aí a gente já consegue responder, inclusive, pegando essa sua linha, já que você está falando profissionalmente, responder. A gente considera que o trabalho é todo aquele ofício que você exerce em torno de uma remuneração. A galera da plataforma já sabe, mas a galera nova não. A pergunta que eu faço para Bia: Bia, você consegue viver de TikTok hoje? consigo viver de TikTok hoje. Várias pessoas conseguem. Quem quiser, consegue. Como eu disse no início, é uma plataforma que não há nenhuma restrição pessoal. Você vai abrir o seu streaming para oferecer aquilo que você tem de melhor. Se o teu melhor é ficar calado diante de uma câmera, vai aparecer um público que goste de assistir lives de pessoas Perfeito. caladas. Então, assim, estamos falando aí, vamos falar de números, né? Eu acho que muita gente gosta de saber disso. É interessante. Hoje eu movimentei na plataforma, nesse período, em um ano de plataforma, eu movimentei mais de 140 milhões de diamantes. Né? 140 milhões de diamantes, nós estamos falando aí de milhões de reais. Perfeito. Lógico que boa parte desses milhões eu reinvesti na plataforma para construir esse legado, essa trajetória minha aqui. Eu sou nível 45 de presenteador, eu sou a única streamer do Brasil nesse nível. Eu fui a primeira mulher a chegar no nível 40, ainda sou a única mulher nível 40. Então, assim, nunca foi uma coisa que eu quis só para mim, né? Eu cresci compartilhando aquilo que Deus me dava com as pessoas, até mesmo porque se eu via de alguma forma, se eu via de uma forma empresarial, se eu via de uma forma, né, como ferramenta de trabalho, eu precisava investir na minha empresa. E o fato de eu fazer network E é olha um quem chegou investimento. aqui, ó. A Ninja, eu chamo ela de Ninja, é a Gatsmal. Ela tá nível 37. Ela acabou de escrever. Eu chego lá, Bia. Ó, Amiga. ela é. Amém. É, Acredito. isso. E eu costumo dizer que hoje nós temos visto aqui na plataforma muito mais mulheres com nível alto do que homens. Sim. Muito mais. E aí, isso é uma Então, assim, coisa que vocês precisam muito entender, momento de gente. compartilhar. É que além, ó, a gente já falou aqui, ó, de papel de várias pessoas que envolvem a profissão do streamer. É ter uma boa equipe de moderação, é de você ter também bons patrocinadores e de você ter essa audiência qualificada.
Mas existem pessoas que são reconhecidas por isso. E elas são reconhecidas por um selinho que aparece. E a Bia, o que ela está colocando é justamente isso. Além dela receber muito, ela ganhar muito pelo trabalho que ela faz aqui na plataforma, ela também entende a necessidade que não é só ganhar, também é de estar incentivando outras pessoas para estar fazendo isso, né, Bia? Exatamente. E aí, eu tenho algumas contas, né? Eu tenho contas secundárias e tudo mais. Então, assim, eu sempre procuro, de alguma forma, levantar outras pessoas. E essa essência, ela é captada também pelos meus suportes, meus maiores suportes. O Rap, o Joey, que hoje são os meus maiores suportes, eles estão sempre em outras lives, abençoando pessoas. E uma coisa que eu acho muito lindo da parte deles é que eles estão na minha live sempre, o tempo todo. E aí eles veem as pessoas que estão lá, às vezes me ajudando, e eles estão sempre cobrindo as costas dessas pessoas também. E Legal. com isso, eles promovem esse crescimento de uma comunidade. Eu falo que as pessoas que me presenteiam hoje, elas não, muitas delas não se sentem me presenteando, mas elas se sentem presenteando e contribuindo para o crescimento de um time de verdade, de pessoas que estão ali conectadas. As pessoas que entram na minha live, elas entram todo dia. E se eu ficar em live às vezes 7 horas, são 7 horas. Cara, o Joey, ele trabalha, né? Ele trabalha de manhã e tudo mais. Quantas madrugadas ele perdeu e eu acabou a live, virou o ranking, porque o ranking no Brasil começa às 5 da manhã, termina às 5 da manhã. E o Joey Quantas mora onde? vezes moro em Miami? Ah, Quantas vezes eu fiz a live e aí eu fui dormir e ele foi trabalhar. Então, assim, né? Quantas madrugadas de top 1 ele ficou comigo thanks, ali. Joey. Thanks, Joey. Olha ela reconhecendo aí, ó. Muitas graças. Mas, Bia, estamos chegando ao final. E, gente, uma coisa que é bem legal vocês entenderem, a galera aqui do TikTok sabe tudo que a gente está falando, mas eu espero que você que está no YouTube, temos pessoas acompanhando no YouTube, vocês tenham conhecendo um pouco mais e aproveitar que essa entrevista, né, Bia, também é um convite para as pessoas virem para o TikTok, né? É uma... Isso. Hoje o TikTok ele tem crescido. Na verdade, o TikTok ele existe várias asas de trabalho. Se você é um criador de conteúdo, porque o streaming não é só quem faz live, né? O criador de conteúdo que faz vídeos para a plataforma é um streaming também. E a plataforma monetiza vídeos. Hoje existe uma ferramenta nova chamada Séries, que você pode promover aí, por exemplo, o seu programa, ou promover um filme, ou promover uma mentoria. E aí a pessoa paga mensalmente ali aquela série, e aí você publica um conteúdo novo. Existe o mundo das lives, que também monetiza bastante, é uma ferramenta bem legal. Então, assim, como o TikTok tem crescido muito nessa área, vários influencers, várias pessoas que já trabalham nessa área de streaming e também marcas têm migrado, Sim. né? Eu recebi uma proposta, eu recebi uma pergunta no evento de uma amiga aqui da plataforma, que foi muito bacana. Ela falou, Bia, você acha legal eu investir em pessoas lá de fora para poder me apoiarem aqui, ou você acha que eu deveria investir no público brasileiro, nos streamers brasileiros? Eu falei, com certeza no público brasileiro, porque esse é um mercado que a gente ainda está capinando. Nós não desbloqueamos ainda 1% do que essa área do TikTok, financeiramente falando, pode oferecer para nós streamers. Isso. Então, a gente precisa começar a valorizar, incentivar as pessoas, porque isso ainda vai crescer muito aqui. Então, muitas marcas têm vindo para cá por causa da audiência e muitas pessoas que já são famosas, né? Nós temos aí como exemplo hoje um amigo, Juninho Manela, que é um grande criador de conteúdo, o Rezende, que tem o maior canal de YouTube do Brasil, A né? própria Andréa Sorvetão, que eu gosto bastante também. Então, Maravilhosa. tivemos passando por aqui o Celso Portiolli, fazendo live, fazendo batalha. Essas pessoas têm começado a entender o alcance que a plataforma está gerando. E muitos streamers, às vezes, com medo. Ai, meu Deus, esse povo vai tomar o meu lugar e tal. Eles não têm o tempo que a gente tem para investir na plataforma. Dois, eles estão trazendo a bagagem deles para acrescentar a nossa bagagem. Então a gente não tem que se preocupar. Pelo contrário, a gente tem que ser feliz, porque é mais uma porta sendo aberta. Perfeito. E estamos chegando. Agora eu vou até virar a câmera, porque a gente está chegando nessa fase, para mostrar aqui o pessoal. Aqui, ó. Pera aí. Estamos aqui nos estúdios. Aqui. O pessoal tá bem ali, ó. Vou até deixar ali pro Léo.
porque agora eu tenho que virar aqui a câmera, ó, vocês estão me vendo ali no espelho. Porque a gente está chegando no quadro final desse programa, que daria com certeza umas 6 horas fácil, porque tem um bocado de coisa para falar, mas a gente também tem que falar aqui para esse nosso público cativo que está aqui acompanhando a gente. E a gente chegou nesse quadro final, que é para vocês entenderem um pouco mais sobre os desafios e dilemas profissionais que você vai ter na profissão de streamer. E ninguém melhor do que a primeira e única live pro do TikTok Brasil. Tá preparada, Bia? Uhum. Então a gente começa agora as 7 pedras do caminho profissional. Vamos lá. Nessas 7 pedras do caminho profissional, para você que está assistindo a gente aqui, tanto na rede vizinha como aqui no TikTok, no YouTube, a Bia vai estar compartilhando com a gente 7 momentos, dificuldades que você certamente, assim como ela na experiência dela profissional, deverá encontrar o caminho do TikTok. Eu vou fazer a primeira pedra, ela vai respondendo assim consequentemente até chegar na 7ª. E lembrando, Bia, que na 7ª eu faço um ensejo para te preparar para outra parte desse programa, que é o case de sucesso que faz a pena continuar nesse caminho. Preparada? Sim, pronta. Primeira pedra, Bia, do caminho profissional de uma streamer. Acho não, né? Com certeza a primeira pedra do caminho é o medo, né? O medo que paralisa a gente, o medo de não saber o que fazer, o medo de não dar certo, o medo de não ser aceito, o medo. Ele não só na profissão de streamer, mas em qualquer outra profissão, o medo certamente é a primeira pedra. O medo, realmente, a galera fica muito travada, a gente conhece pessoas que ficam, e esse é. E a segunda pedra do caminho profissional de streamer, Bia? A procrastinação. Uai, como assim? A procrastinação. Porque quando a gente pensa em abrir live, não é simplesmente você, né, acordou lá, tá com o olho lá com os negocinhos caindo aqui e você vai abrir. Não. Você precisa, né, preparar um ambiente, mesmo que não seja um ambiente extremamente profissional, ali com a cadeira game e tudo mais, mas você precisa se motivar. Não há ninguém para motivar você. É você que vai ter que se motivar a tomar um banho, a escovar um dente, a dar uma ajeitada no cabelo, no rosto, a abrir a tua live. E às vezes, muitas vezes, eu vou falar por mim, quantas vezes eu fiquei ali, eu falava, vou abrir live 8 horas da manhã, ou eu vou abrir live 5 horas da manhã quando o ranking começar. Daí eu vou lá e abro live 4 horas da tarde, 8 horas da noite. Por quê? Porque eu procrastinei ali o dia inteiro. Então a procrastinação é uma pedra gigante no caminho do streamer. Legal. Terceira pedra do caminho profissional de um streamer. A má alimentação. Eita! A Disserte má mais alimentação. sobre isso, Bia. Eu falo que depois que eu fiquei famosa, eu evoluí, né? Porque logo no meu início eu comia miojo com sardinha, depois eu evoluí para lasanha congelada. Eita! A gente, quando fica muito tempo em live, é, eu, por exemplo, que moro sozinha, não tenho, né, uma estrutura ali, mãe, pai, para poder me ajudar. Então, às vezes você tá num ritmo bom da live ali, você não vai parar para tomar um café, você não vai parar. Não é legal comer em live. Não é legal comer em live. Não é legal comer em live. Reforçando, Entenderam? Não é legal comer em live. Então, a gente acaba optando por coisas, né, mais práticas, mais pré-industrializadas. Mas o que não vai te exigir muito trabalho, porque a live ela requer uma energia muito grande da gente. Tu não tem só se você se organizar muito, né? Ou então é uma pedra assim no nosso caminho. Perfeito. Quarta pedra do caminho. Ah, acho que o abandono do convívio social. Você, Legal. quando você começa a fazer lives, você, as horas que você, Joey, as horas que você gasta ali na live, né, que você investe o seu tempo ali, que você está em busca do seu objetivo, depois não te sobra mais tempo. Então, assim, eu, por exemplo, moro
no mesmo quintal, né, que o meu pai e a minha avó. Já fiquei 3 dias sem ver eles. Nossa. E ainda tem aquela questão, né? As pessoas não entendem o que você tá fazendo, né? Exatamente. E não entendem, tipo, né? Por que que ela tá só trancada dentro de casa ali? Mas já fiquei bastante tempo e eu não saio, eu não vou em festa, eu não, né? Não é muito difícil. Eu vou no shopping só se eu precisar comprar alguma coisa. E isso, com o tempo, se você não cuidar, se você não buscar uma terapia e tudo mais, isso vai impregnando em você a ponto de você começar a meio que pegar, né? Hoje, por exemplo, é uma dificuldade minha. Quando eu saio na rua e eu vejo alguém pedindo para tirar uma foto comigo, eu falo, meu Deus, eu só vivo dentro de casa. Mas aí eu não tenho noção da amplitude que eu tenho, que a tecnologia me promove. Mas eu realmente não tenho. Eu tenho mais amigos virtuais hoje do que é, pessoais. Perfeito. Quinta pedra, Bia, do caminho. Tá chegando o final, vamos lá. Quinta pedra no caminho. Deixa eu pensar, família. Quinta pedra no caminho Posso é ajudar? Que eu você. falei que eu posso ajudar? Onde? Como é que você lida, e até pode falar, a questão da exposição, que eu acho que é extrema, né? É extrema mesmo. Acho que a quinta pedra no caminho realmente é a exposição, porque você, o streaming, ele, quando ele começa, ele tem apenas o objetivo dele, né? A gente brinca que eu tenho um celular e um sonho. E você não sabe o que vai acontecer com você da noite pro dia. Se você vai é, bombar, né? Usando as gírias, se você vai bombar, se de repente alguém vai aparecer na sua live e vai jogar 1 milhão de moedas ali e de repente tu estourou a tua live de 2 pessoas, começou a ter 500. Então, essa exposição que você começa a ter fora das redes sociais, fora da tela, sem que você saia de dentro da tela. Sim, Deu para entender? Por entendi. exemplo, você só tá aqui na live, eu só tô na live, eu não saio, eu não vou. Aí quando eu chego lá no shopping, tem alguém que me conhece. Tem alguém pedindo para tirar uma foto comigo. Outra coisa a exposição no sentido de vida pessoal, né, família? Porque a gente tem uma vida antes de começar ali na plataforma. E aí, quando a pessoa começa a gostar de você, quando a pessoa começa a ficar interessada em você, é natural que as pessoas comecem a pesquisar quem é a Bia. Por exemplo, eu uso hijab, mas tem gente que vai lá no Google, digita meu nome e vê meu cabelo. Então, sabe, a exposição realmente é uma pedra no caminho. Mas, né, se você tem uma caminhada, se você tem convicção daquilo que você é, mesmo que você tenha alguma coisa no seu passado, que você não se orgulhe, que você não goste, se você tem convicção daquilo que você é o hoje que importa. Numa live, a live não é sobre quem está lá falando de você, é sobre o que você está oferecendo. Então, a exposição realmente é uma pedra, mas algo que a gente consegue contornar como um rio. Estamos chegando no final. Sexta pedra. Sexta pedra, que também acho que está muito associada a, a essa questão da exposição, é o assédio, né? Em todas Importante. as formas, né? O streamer, ele sofre o assédio de todas as maneiras. Ele sofre o assédio sexual algumas vezes, porque você acaba tendo a sua exposição ali, dependendo da forma como você se expõe também. Então, a gente que assiste uma novela, que assiste um filme e tudo mais, a gente sempre cria um crush, né, no ator, na atriz. As pessoas também vão criar um crush. Então, essa é uma pedra importantíssima no nosso sapato e algo que a gente precisa ter total resiliência para lidar, porque você precisa fazer aquela pessoa entender que isso ali é o seu trabalho, que você não está se expondo ali daquela maneira, para que ela tenha qualquer tipo de acesso que você não permita. Então, existem vários tipos de assédio. Por exemplo, tinha um caso de uma menina um tempo atrás que ela começou a ir na live e ela ficou assim, muito. Bia, eu sou sua fã, Bia, eu sou sua fã, Bia, eu sou sua fã. E ela começou a se cortar Nossa, para chamar a minha atenção. E foi uma situação que a Renata precisou intervir. Nós precisamos localizar os pais dessa menina para poder entrar em contato com eles e comunicar. Ela estava passando de todos os limites, sabe? Ela entrava na live, por favor, me bloqueia. E aí a gente conseguiu entrar em contato com o pai e mãe dela. que Eles bom. falaram que ela estava em tratamento, né? Psicológico, psiquiátrico, na verdade.
E aí ela parou de frequentar as nossas lives, eles tomaram alguma medida lá com ela. Então, assim, a gente sofre, sim, muito, muito assédio. Perfeito. Vou até virar a câmera de volta, porque a gente está chegando nesses momentinhos finais. Aqui, pronto. Bia, a sétima pedra, eu sempre dou uma orientação do seguinte. Geralmente é aquele momento mais difícil, e olha que, pelo que você relatou hoje, não faltou esses momentos, né, difíceis, mas que provavelmente, quando você lembra desse momento mais difícil, ele vai ajudar a gente a lembrar aquele maravilhoso, que é o que faz valer a pena você todo dia abrir sua live, encontrar as pessoas aqui e fazer. Então, qual foi realmente uma sétima pedra que você falou assim, nossa, e quem sabe assim vai te ajudar a lembrar o case que faz a pena valer a pena. Com certeza, essa pedra foi a pedra mais difícil para mim. E é a pedra que muitas pessoas aqui na plataforma ainda não identificaram como pedra. O amor próprio. Eita, Quando você consegue identificar quem você é, todas as suas qualidades, os seus defeitos, e identificar que você é único, especial, exatamente do jeitinho que você consegue desbloquear uma série de chaves dentro da plataforma, dentro do seu trabalho, em qualquer área. Porque você vai entender quem você vai entender por que você merece estar ali, o que te move a estar ali, por que as pessoas vão gostar de você. Porque quando nem você sabe do que você é capaz, quando nem você sabe o porquê você é especial, fica um pouquinho mais difícil das pessoas saberem. E levando assim, né, para um lado mais espiritual, quem é cristão aqui, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é um mandamento essencial para a vida de streaming, porque você tem contato com o público, mas eles dependem do quanto você se ama. Então, perfeito. essa conta, eu espero assim, que tem 500 pessoas aqui na live, muitos, a maioria são streamers aqui. Saiam daqui hoje, se olhem no espelho, tenham seu momento de conexão com Deus. Pergunte para si mesmo quem eu sou, o que me faz especial. E aí é nisso que vocês vão se projetar agora. É através disso que as pessoas vão entender como se apegar a você. Porque você ama o que você é e elas vão amar exatamente o que você é, independente do que você seja. Cara, vocês estão vendo que não é à toa, né? Assim, a Bia carrega todas as características dos empreendedores de sucesso, que eu estudo bastante, Bia. E assim, eu agradeço muito por essa sua dica, porque, cara, você maravilhoso. E aí a gente chega para a última parte do programa. Qual foi o case que você lembra, o caso mesmo, que você olhou e fez assim, depois que aconteceu, você falou assim, cara, vale a pena. Vale a pena estar aqui com as pessoas, vale a pena estar me dedicando. Você teria algum case marcante que possa fazer a pessoa que está assistindo isso aqui se ter a expectativa de alcançar e de vivenciar algo parecido? Uau, que pergunta, né? Porque em um ano de trajetória aqui, eu vivi muitas coisas. E assim, sempre eu vou atrelar o meu case de sucesso ao sucesso de outras pessoas. Porque para mim sempre foi muito importante, sabe? Sempre foi uma coisa que me fez muito bem, ahn, ver as pessoas sendo inspiradas por mim, as pessoas crescendo de alguma maneira através da minha live, através de alguma palavra. E meu, acho que o meu maior case de sucesso, assim, o maior, o momento que eu senti muita, 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 muita felicidade aqui dentro da plataforma, eu já falei dele aqui, foi quando o Álvaro teve uma batalha oficial. E ele era muito novo, né, aqui na plataforma. E ele, naquela batalha oficial, ele pegou o top 1, 1.400.000 de moeda. Nossa, E, e eu falei assim, né? Caraca, como eu sou amada aqui. O amor que as pessoas têm hoje por mim é tão grande que ele recai sobre a vida de outras pessoas. E aí, com certeza, essa
essa vitória dele foi para mim, na minha trajetória como streamer aqui dentro, uma das maiores vitórias. Foi realmente o meu maior case de sucesso. Eu conquistei muitas coisas aqui dentro da plataforma, coisas que eu nunca imaginei conquistar. Por exemplo, quando eu fui na loja e comprei a minha primeira bolsa da Gucci, né? Uma coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida. Pelo contrário, eu vi uma bolsa de R$ 1.000 e eu falava, meu Deus do céu, é onde que eu vou comprar 5 bolsas dessa no terminal rodoviário? E aí, a primeira vez que eu comprei a minha primeira bolsa da Gucci foi assim, não foi pela bolsa, não foi por nada, foi tipo, cheguei aqui. Coisa linda, coisa Então, linda. Bia, é, olha só, e eu queria só para finalizar falar uma coisa que eu acho que não sei se você já chegou a refletir, e a gente vai estar encerrando o nosso programa. Bia, você lembra qual foi a mensagem que aquele casal da África ficava falando na... Você lembra? compartilha amor com ela. Bia, eu queria aqui, na frente de todo mundo, até no meu programa, dizer o seguinte: que belo exemplo, que bela história de vida, e é difícil uma pessoa, você acabou de falar, como você se sentiu amada, né? Como as pessoas amaram até o Álvaro e tudo. É por isso, Bia, você é uma pessoa que reflete muito amor também. Eu vejo pelo carinho que as pessoas estão tratando aqui a gente na live. E muito obrigado por ter dado essa oportunidade de participar do programa para explicar um pouco dessa profissão de streamer e estar cedendo o seu tempo. E para uma pessoa que apareceu na sua live e você que deu a ideia, as pessoas precisam saber. Foi a Bia que falou: ah, você não quer entrevistar sobre a profissão de streamer? E foi maravilhoso. Eu espero que esteja ajudando bastante pessoas que tenho aqui. E só te agradecer assim, ó, Bia, muitão, 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 muitão mesmo. Eu Assim, que agradeço, de verdade, agradeço você por ter aceitado o meu oferecimento. E realmente foi assim, ele estava lá e aí eu sabia que ele fazia, né? E muita gente não sabe, as pessoas acham que a profissão do streamer é um acaso, pode ser um acaso, mas você pode também iniciar como se fosse uma profissão de verdade, né? E através disso desbloquear muitas coisas. Então, muito obrigado por ter permitido que eu exponha isso aqui, da maneira mais leve possível. Obrigada a todo mundo que me presenteou aqui pelas palavras de carinho. Realmente eu vi muita palavra de carinho aqui. Obrigada ao Rap, obrigada ao Joey, meus maiores suportes que estão aqui desde o início, né, da entrevista, perfeito. cuidando de mim como eles sempre fazem. Muito, muito obrigada. Sou muito grata. Bom, eu vou encerrar aqui no YouTube e até já volto para fazer um encerramento especial para a galera da plataforma. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Eu aprendi muito aqui com essa mulher maravilhosa, a primeira e única live pro da plataforma TikTok Brasil, Bia Arceani. E a gente vai deixando, agradecendo a você por ter cedido esse tempo, estar aqui com a gente. E a gente termina mais um episódio nessa missão, nessa conversa de trabalho.